E aí, você é um sacrifício vivo, é um presente? O que você tem feito pelo reino de Deus? Amém? O que você tem feito? Suas ações, sua forma de viver, seu comportamento. O que você tem feito? Ofereça o eterno teu melhor. Ofereça ao eterno tua vida. Amém? Eu vou dizer muito claro com vocês. Por isso que os homens, os heróis da fé são poucos. Leia lá Hebreus 11. Nem todos querem renunciar. Nem todos querem viver uma vida com Deus. Amém? E muitos vão só ler histórias de homens que tiveram experiências com Deus. Porque aqueles homens se relacionaram profundamente com Deus e pagaram um preço que muitos não querem pagar. Então, filho, só vai viver da fé dos outros, só vai viver das histórias dos outros, só vai poder contar histórias da Bíblia, não vai poder testemunhar que teve uma experiência com Deus, não vai poder testemunhar que teve um envolvimento com Deus, não quer pagar preço, quer ficar sentado no sofá comendo pipoca e esperando as coisas acontecerem. Vai dobrar o seu joelho e vai orar. Vai buscar a face de Deus e ore por mim também. E assim eu agradeço. Amém? Lucas Gomes diz, explica mais sobre a casa do Senhor que não podia ter mais de uma. Bom, primeiramente, casa de Deus é onde estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, simbolicamente, significa que Deus estava habitando ali. Ficava lá no Santo dos Santos. O Kohen entrava uma vez por ano lá para fazer o chamado Yom Kippurim, o dia da expiação. E era um lugar fixo, o tabernáculo, depois que se fixou, depois vira o Beit Hamikdash, casa de Yahua. Em alguns textos, em crônicas, em reis, Beit Yahua, tá? Casa de Yahua. É onde estava a arca. Esse lugar nós chamamos de casa de Yahua por causa da expressão Beit. Beit é literalmente casa. Então só existia uma. Toda a casa de Deus, vamos dizer que, se existisse um templo no norte e dissesse, aqui é a casa de Deus, é mentira. Não tinha. Só existia um lugar que se chamava casa de Deus, tá? Que no hebraico é Beit Yahua, tá bom? As sinagogas não é casa de Deus. As sinagogas, a palavra sinagoga no grego, tem a conotação de reunião. Era uma reunião de judeus, pelo menos 10 judeus, um costume que surge depois do cativeiro babilônico, porque quando Israel, ou na verdade a tribo de Judá, sai de Jerusalém, de Judá, para ser levado ao cativeiro babilônico, o templo foi neutralizado por Nabucodonosor, então parou-se os sacrifícios, todo o trabalho que era feito lá. Quando eles foram levados para a Babilônia, não tinha mais o templo. E quem ensinava no templo era os sacerdotes, era eles que liam a Torá. Não havia rabinato, não havia rabinos, não havia ainda os rabinos ou as seitas judaicas. Então era o sacerdote que instruía o povo, era o sacerdote que orientava o povo. Então o povo ia a Jerusalém aprender a palavra justamente com os levitas, justamente com aqueles que tinham os rolos da Torá. No cativeiro babilônico começa a surgir então as seitas judaicas, os rabinos, justamente para quê? Para que o povo não perdesse o conhecimento da Torá e as gerações futuras não ficassem carentes desse conhecimento. Então começou a surgir grupos e ali o costume de que dentro de uma casa se reservava um cômodo. Esse cômodo era para que eles orassem e lessem uma porção da Torá. Para quê? Para que eles gravassem, porque o judeu, o hebreu, ele tem a mente fotográfica. Então ele guardaria os versículos. Então muitos judeus na época decoravam, então não precisava nem ler o manuscrito que ele já sabia. Então o que acontece? Eles liam toda semana a porção, para quê? Para que não caísse no esquecimento e eles não se abandonassem os caminhos de Deus. Então aí surge a sinagoga, que era o quê? A reunião. Inicialmente era um cômodo dentro da casa do próprio judeu, mas era um cômodo reservado, separado. Depois eles viram que essa tradição
ficou interessante e começaram a edificar um prédio exclusivo, para não ser mais dentro da casa de uma pessoa. Então o que aconteceu? Começou a surgir sinagogas em todo o mundo, tanto que até no Egito tem sinagoga. Então a sinagoga é o quê? É reunião. Para quê? Ler a palavra e orar. Não tem nada a ver com casa de Deus. Casa de Deus só existe uma, e essa uma foi destruída em 70 por Tito Vespasiano. Tá bom? A primeira casa de Deus, que era o Templo de Salomão, foi destruído por Nabucodonosor. O templo de Herodes o Grande foi destruído por Tito Vespasiano no ano 70. Então, não tem casa de Deus hoje. Hoje o que existe é sinagogas, tá? Hoje você pode chamar uma igreja evangélica de sinagoga. É o nome igreja, Kahal, tem a mesma conotação, sendo que a expressão sinagoga vem do grego e a expressão Kahal vem do hebraico. Então, a raiz da palavra tem a mesma conotação, reunião, tá bom? Então, se você estiver numa sala da tua casa, aquela sala pode ser uma sinagoga, pode ser uma reunião, entende? Então, casa de Deus é onde tinha a Arca da Aliança sumiu, não tem mais. Então, Deus não habita mais em templo feito por mão de homem. Esquece isso. Toda a igreja que diz que lá é casa de Deus, eles estão deturpando a palavra. Deturpando. Eles podem dizer que eles se reúnem como comunidade a fim de buscarem a Deus. Sem problema nenhum. Agora, se o pastor diz que lá a igreja dele é casa de Deus, para com isso, né? Para com isso. Não dá, né, irmão? Casa de Deus, não. Casa de Deus somos nós. Nós somos templo da Ruach HaKodesh. Amém? Baruch Hashem. Amém. Então, espero que vocês entenderam agora a questão. Quiserem perguntar, pode perguntar também, enquanto eu tô lendo aqui os comentários. Amém. Eterno abençoe a irmã que ajuda o próximo. Amém. Amém. Joabe. É verdade. Maria Aparecida Firmo, que o Eterno te abençoe. Francisco Belchior. Quando você fala da Torá, as pessoas não querem, né? Bom, a irmã pergunta assim: querer casar, todo mundo quer, mas eu te pergunto, será que todo mundo quer ser fiel, companheiro de verdade, gentil, principalmente com a gente, mulher? Bom, todo homem de Deus, ele tem o Espírito de Deus. Se ele não ama a esposa, ele está pecando. E eu vou dizer um negócio para vocês, o seguinte, tem um monte de gente aqui, eu vou aproveitar aqui a oportunidade aqui, se prepara aí que agora eu vou falar, hein? Tem muita gente que vive uma techuvá mentirosa. Eu não tenho papo na língua não e vou falar o que eu quero falar. O que eu tenho que falar. Tem muita gente que é como os fariseus. Ele usa kippá, ele usa talit, ele começa a falar hebraico, mas ele não nasce de novo. Eu, como sou uma pessoa que tem tido a oportunidade de destruir pessoas, já ouvi relatos de vários tipos. Inclusive de homens que gostam de bater em mulher e depois quer pregar techuvá. Se você bate na tua mulher, você não tem moral nenhuma para falar de techuvá. Nenhuma. Homem que bate em mulher é covarde. Homem que bate em mulher não teme a Deus e não é ouvido por Deus. Tá bom? Então, quem tem o Espírito de Deus, esse sim, vive uma nova vida e pode dizer que está fazendo techuvá. E um homem cheio do Espírito Santo não agride a esposa.
bom? E a mulher sábia edifica a sua casa. Mulher sábia não xinga o marido. A questão aí, por dentro de alguns lares aí, é terrível. Tá? É terrível. Nós temos que aprender a respeitar as pessoas. Por isso que antes de casar, você tem que ser discipulado. Por isso que quando o jovem vem me perguntar sobre casamento, eu gasto tempo falando. Camarada, ele não ir pro casamento dizendo que não foi avisado. Eu gosto de falar do tintim por tintim. Eu gasto tempo, irmão. Vocês veem que eu desmiuço. Fico 1h38. Não dá pra fazer menos do que isso. Um assunto desse casamento aqui dá uma live. Primeira coisa antes de casar. Tem os dois lados, o homem e a mulher. Os dois têm que saber o lugar deles dentro do casamento, suas responsabilidades, seus deveres e aceitar o lugar que Deus colocou para cada um. O homem continua sendo cabeça da casa, ainda que a geração diga que não. Agora, tem que entender o que é submissão. E tem que entender o que é amar. Porque as pessoas não estão sabendo. Quem tem o Espírito de Deus vai ser diferente. Tá? O problema é que nossa geração, Yeshua falou, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar. Infelizmente. Tá? Então, o problema é que os jovens hoje estão casando é para ter sexo. Essa aqui é verdade, irmãos. E na verdade, se isso fosse dentro da igreja, porque lá fora já estão tendo relacionamento antes do casamento. Aí a tendência é só piorar. Pessoas virgens hoje, casando, difícil de encontrar. Mas por quê? Se é uma nação que se diz que metade é evangélico. Ou eu estou falando errado? Nesse país que diz que é católico e cristão? Ou não é? Judaico? O que está acontecendo? Vocês pais, estão alertando seus filhos? Você, pai, tem a obrigação de ensinar a Torá pro teu filho. Se teu filho não sabe, a culpa é tua. Então, porque eu tô falando, você vem no meu canal aqui, você vai ouvir a palavra. Você não vai ouvir lenga-lenga. Então, se tu tem coragem, tu fica. Que eu não vou aqui medir palavra pra falar, não. Se teu filho não sabe a palavra, você que não fez o certo. Inculcará teus filhos. Tu tem que ensinar o teu filho que é santidade. Tua filha. Você tem que ensinar, meu irmão. Pro teu filho entrar num casamento, saber respeitar a filha dos outros. E você, mãe, ensinar a tua filha. É papo reto com os filhos. Eu não tive filho homem. Mas se eu tivesse, o negócio ia ser estreito, irmãos. Eu não sei o que ia ser, não. Porque eu pego duro mesmo. Falo. Corrijo. E eu já disse. Não existe namoro. Namoro não existe. Existe noivado e casamento, realidade bíblica. Mas não dá pra viver isso, irmão Felipe, nesse século. Não dá você, que não quer ter compromisso. Você não dá pra viver. Porque você não quer pagar preço. Mas quem ama a Deus dá pra viver sim. E dá pra renunciar ao pecado sim. E para de dar desculpa. Geração de dar desculpa. Dá pra viver sim. Essa é a realidade. Mas qual é o problema, irmã? Que tá falando do casamento. Antes o homem pagava o dote pra casar. Hoje os pais têm que sustentar os filhos que casaram. Que é isso, irmãos? Se teu filho não tem um trabalho e quer casar, quer namorar, fala sério, irmãos. O que tá acontecendo? Nós estamos numa geração que tem que ensinar os pais e ensinar os filhos. Antigamente o filho aprendia uma profissão com o pai e vivia. Hoje não pode trabalhar. Até 18 anos não pode trabalhar. Um homem de 17 anos não pode trabalhar. Que é escravidão. Mas pode namorar, né? Vocês querem que eu diga o quê? Que essa geração tá certa? Qual é a resposta que eu tenho que dar para um jovem de 15 anos? Primeira coisa que eu vou falar com ele, você quer ter mulher agora? Pra quê? Você trabalha? Não. Então, esquece, filho. Vai fazer 18 anos, arranjar um trabalho, depois você pensa em ter alguém.
É simples assim. É curto e grosso. Sem fazer curva. O problema é que não há mais discipulado, disciplina, exortação e verdade. Que as pessoas querem do jeito delas. É ou não é? É verdade, irmãos. Então o que acontece? O povo precisa ser doutrinado. O povo não está doutrinado, irmãos. Imagina, a pessoa chega aqui para mim e fala assim, irmão, 30 anos de evangelho, hoje que eu tô aprendendo a servir a Deus. O que eu vou dizer da juventude hoje, que não tá sendo mais discipulada? E o cara vai para dentro de um culto hoje, 2 horas cantando, e uma pregação melosa que só fala de amor, e o cara não sabe, ele entra e sai de dentro da igreja sem aprender nada. Desculpe, porque existe alguns homens de Deus ainda na terra, os rabiscos da vindima. Mas a maioria das igrejas já é sistema, filhão. É a realidade. Quem que prega isso dentro da igreja? Fala pra mim e diz que eu sou mentiroso. Quem que prega isso aqui dentro da igreja? Aonde você vê isso? O último dia que você viu alguém pregar isso na tua igreja, não vê. Não vê, porque vai incomodar o filho do pastor, vai incomodar o filho do empresário. Irmãos, eu não nasci ontem. Por isso que eu sou livre aqui pra chegar e falar o que eu quero. Falo o que eu quero porque eu tenho consciência do que eu tô falando. Essa geração não é ensinada. Essa geração que nós vivemos não é ensinada. Infelizmente, quem era para ensinar tá de braços cruzados, fingindo que não está vendo. O jovem se amassa hoje na porta da igreja. Cansei de ver. Cansei quando eu era diácono da igreja, pessoa mastigando chiclete na hora do culto, rindo. E eu chegar pra pessoa, e aí, vai ficar rindo? Porque comigo é assim. Você tá dentro da igreja pra rir, irmão? Ou é pra aprender a palavra de Deus? Pessoas sem reverência, sem pudor, sem respeito. Sabe? É a geração de hoje. Isso tu não pode chamar atenção, não. Porque é o filho do fulano. É o filho... Não me interessa de quem é filho. Me interessa se tá vivendo a palavra. Nós estamos perdendo a ordem. Nem dentro do culto mais está tendo ordem. Eu tô mentindo? 20 anos de igreja evangélica, irmãos. Tá? Então eu sei muito bem o que eu tô falando. Fora que eu não vou apertar mais não, porque senão eu vou escandalizar alguns por aí, tá? Que eu sei bastante coisa, tá, irmãos? Mas eu vou ficar quieto por hora. Enfim, não estão... As pessoas se casam. Já tiveram relacionamentos antes, o casamento não dá certo. Cheio de link que foi aberto. Irmãos, a prostituição é um dos pecados que te prejudica muito. Se você entrou no casamento hoje e já teve relacionamento, isso pode prejudicar o seu futuro. Por isso se aconselha a casar virgem. Por quê? Sem conhecer parceiro nenhum. Tá bom? Agora... Se por acaso conheceu, case-se. Melhor casar do que abrasar, não disse Paulo? Melhor casar do que ficar sentindo vontade. Foi isso que Paulo quis dizer lá em 1 Coríntios, tá bom? Enfim, do jeito certo. Mas é o que tá acontecendo, meu irmão. Falta de instrução. E tu vai ensinar isso pro teu filho? Tu vai bater boca com ele, irmãos. Eu sou pai, irmãos. E o que eu prego aqui, eu prego em casa. Dá debate, dá. Não me importo. Mas é o que tem que ser falado. É assim, não é, e acabou, Amém? É desse jeito. Irmão, depois que eu queria saber como deveria ser as festas femininas. Sem lascívia. Roupa que não modela o seu corpo. Que não transpassa o teu corpo para as pessoas. Não mostre o seu corpo para as pessoas. Com certeza era vestidos, tá? E a mulher também casada usava véu, tá? Nos tempos mais antigos a mulher não tinha muito contato com homens, tá? Tanto que Abraão teve visitantes da casa dele, os homens não viram o rosto de Sara. Sara ficou dentro da sua tenda. Não era costume antigo, tá? Inclusive hoje alguns países as mulheres são muito reservadas. Sempre houve esse jeito peculiar do oriental da mulher ser bem reservada.
Então as vestes não podem passar nem um pouco de sensualidade. Tá bom? Não adianta fugir disso. Se você, mulher, quer ser salva, você não pode passar sensualidade. Você não pode mostrar o teu corpo, nem o modelo do seu corpo. Essa é a verdade do jeito que tem que ser pregado. Amém? Sua beleza para o teu marido ou futuro marido. Amém? O modelo do seu corpo, o molde do teu corpo, só o teu marido pode ver. Entende? Fácil de entender. Amém? Lembrando que essa geração é uma geração que está inovando na moda. E muita moda vem dos espíritos demoníacos. Tá bom? Vem sim. Eu já fui muitas das vezes constrangido dentro de igreja que eu tive que mudar de banco. É triste falar que os jovens, eu já ouvi conversa de jovem, que eles iam para a igreja atrás de namorada. E teve vez de eu estar sentado, era o banco que eu tinha, aí sentava, eu e minha esposa. Daqui a pouco uma irmã da frente levantava com aquela calça apertada e ainda rebolando, levantando a calça. Aí eu tenho que mudar de banco, né? Aí eu tenho que ir lá pra frente, ficar olhando pro pastor. Aí eu ia, mudava de banco e várias vezes. Calça arrochada ao extremo. Eu não entendo isso. O que se faz? Você sabia que na sinagoga judaica os homens sentavam na frente e as mulheres atrás? Você não pode dar oportunidade para ver o corpo de uma mulher. Se evita a todo custo. Se evita qualquer tipo de possibilidade de ter essa chance. Então as mulheres sentavam atrás. Por isso que Paulo diz, tem questões a perguntar, pergunta no marido em casa. Entende? Então o marido ficava na frente, não tinha microfone. Entende? Então os homens tinham que estar mais perto para eles ouvir, porque a Torá dizia que os homens que tinham que ensinar. Entende? Não é a mulher que ensina, é o homem. Só que tem alguns homens que não querem cumprir o papel que Deus deu, aí Deus acaba levantando Débora. Entende? Quando o homem não quer cumprir o papel que Deus lhe designou, Deus levanta a mulher. Mas até então, Deus deu a direção de ensinamento ao homem. Ele é aquele que ensina. Aí eles ficavam na frente porque não tinha microfone, então não dava para ouvir. Então, ficavam os homens tudo na frente e as mulheres tudo atrás. E se elas tivessem dúvida, o que o rabino falou naquela parte? Aí o marido, falou isso. Entendeu? É simples de entender a questão cultural. Então, as vestes das mulheres, que eu entendo, um vestido que não seja transparente e que não seja apertado. Pode-se usar uma saia? Sim. Uma blusa que não esteja também arrochada. É desse jeito. Eu vou falar com a consciência limpa que eu tenho diante de Deus. Eu não vou falar que os outros querem ouvir, tá? Eu vou falar o que eu penso como veste. Mais comprida possível? Mais comprida possível. Amém? Não posso deixar de falar aquilo que o meu coração e o Espírito de Deus transmite. Não quer dizer que uma pessoa que está usando uma veste comprida, ela seja 100% santa. O coração dela seja 100% transformado. Mas a lascívia não vai estar ali. Então é menos um pecado na vida, né? Menos um pecado. Não, mas é os olhos dos homens. Não. Deus deu orientação para o homem não cobiçar. Mas Deus deu orientação à mulher se vestir. Então os dois têm responsabilidade. O homem não pode ficar olhando. Porque o homem, para cobiçar, ele cobiça uma mulher de roupa. Então ele não pode olhar para cobiçar. Mas a mulher também tem que saber se vestir. Para quê? Para manter o respeito, tá bom, irmãos? Enfim, se você vê essa geração de hoje, tudo é normal. Eu não vejo normal. Por isso que o Espírito de Deus está se afastando das pessoas, é realidade. E quem está se achegando, o espírito maligno. E tem pessoas achando que Deus está ali, mas Deus já não está. Está igual o Sansão. Quando ele percebeu, Deus não está mais comigo, não. Tá assim, algumas pessoas. Deus já saiu,
Faz tempo, filho. Quando você tá brincando com Dalila, o Espírito de Deus já saiu de você. Então cuidado, aquilo que você acha que não é. Mantenha a santidade. Tá bom? E homem também. Homem também. Tá bom? Você não vê eu fazendo live de bermuda. Eu não tiro camisa em qualquer lugar. Se eu quiser trocar a camisa, eu não tiro camisa, eu não ando sem camisa. Eu nem preciso falar que Halloween não é uma festa para se comemorar, mas como hoje os cristãos comemoram festa junina de Cristo, Caltrim de Cristo, essas festas que são pagãs, infelizmente, fazer o quê? Para quem comemora a festa Caltrim de Cristo, comemora qualquer outra coisa, né, gente? Então, complicado. Congregar é relativa à situação, né? Se você está numa comunidade que você pode congregar, você congrega. Se tem um grupo que pensa igual você se congrega, tá? Agora, se não tem, você não vai deixar de ser salvo porque você está buscando o Senhor sozinho, tá bom? Esse homem aí é meu amigo, minha amiga. Esse aí não tem o Espírito de Deus nem aqui nem na China. Esse homem acho que nunca conheceu o Eterno. Meu amigo, minha amiga. Já deu pra saber, né? Justamente o que o Job tá dizendo. Vocês estão congregando todo dia aqui. Vocês estão reunidos. Quem vai dizer que não? Porque é virtual? Porque não tá cobrando dízimo, não tô construindo igreja. Vocês estão vendo? Imagine, vocês aqui. Tem pessoas até às vezes os vídeos lá 130 visualização. Logo depois. Depois não tem vídeo aí que tem 150 mil, mas importa aqui o diário. 200 pessoas. Imagine se eu estivesse aqui. 200 pessoas na minha casa ia ficar complicado. Eu teria que construir ou alugar um salão, não é? Vamos dizer. Só que eu não cobro dízimo. As pessoas, quando sentem de Deus, é que fazem alguma coisa por mim. Mas se Deus tocar, não quero. Porque tudo é Deus que dá. Então, eu não cobro dízimo, então eu não preciso pedir oferta para construir igreja. Os equipamentos todos aqui que eu comprei. Tudo aqui foi eu comprei. Sabe? Tem quase uns 3 mil de livro ali. Eu trabalhei para comprar. Entende? Então eu não cobro nada. Vocês não estão pagando nada. Vocês estão sendo abençoados. Entendeu? O problema é que alguns lobos, eles querem construir catedrais. Tem igreja que custa 2, 3 milhões para construir. Com um tipo de trabalho assim, só tem a despesa da minha internet, que é R$100. 109 que eu pago. Luz, não tem despesa. Isso não atrai aqueles que querem ser xerifes. Entende? Eu podia receber, arrecadar fundos, não para construir uma igreja, mas eu poderia pegar esse fundo para construir a casa de um irmão que está na rua. Em vez de receber o dízimo para gastar no templo, eu podia tirar alguém da rua. A igreja, né, que tá aí gastando aí, a moda vão-se embora aí de qualquer jeito. Mas não sou contra se reunir. Eu fui em Brasília e me reuni lá com os irmãos. Eu me reúno aqui, às vezes nos sábados e nas sextas, na minha sala. Né? Não vejo problema algum, mas não tem gasto. Tanto que as pessoas sempre que vieram aqui, nunca foi falado nas reuniões de oferta e de dízimo. Nunca. E nunca saíram sem jantar ou sem tomar um café. Sem lanchar. Porque toda reunião sempre fiz lanche ou jantar.
E sempre ensinei a quem está do outro lado, quando vocês forem fazer uma reunião em grupos, sempre façam partir do pão. Uma comunhão, entende? Um lanche. Sendo kosher, é claro, né? Sem presunto, sem carne de porco. Aí vocês fazem lá o lanchezinho de vocês, falam da palavra, façam oração, ou assistam a live. Como alguns irmãos se reúnem, sabe? Então, eles estão unidos lá, eu estou por aqui, mas é igual as cartas de Paulo que chegava nas cidades. Hoje, a minha voz e minha imagem chega até você. Aí você pode se reunir com seus irmãos, fazer aquele culto familiar, ser feliz, gente. Pronto, acabou. Tá vendo como isso aqui vai derrubar os xerifes? Esse tipo de trabalho aqui perturba aquele que quer ser xerifão, filho. Quer ser xerifão. Entende? Essa é a questão. Por isso que congregar... Você tá aí, tem os irmãos aí do Mato Grosso do Sul, estão sempre reunidos. Ou os irmãos aí, às vezes o irmão... Nosso irmão Lucas Gomes, né? Outro dia ele mandou uma foto dos irmãos assistindo lá na casa dele. Estão reunidos. E tantos outros que estão reunidos dentro de casa. Grupos. De 5, de 10, de 3, de 4. Estão recebendo a palavra. No final nós oramos. Nas festas bíblicas eu transmito. Então você pode fazer peça em casa. Sabe? Então, as pessoas que às vezes nos honram o nosso trabalho, não tem nada a ver com o que eu trabalho aqui. Tem a ver com o desejo de me abençoar. Não tem nada a ver com o trabalho que eu faço. Não tem nada a ver com a pregação. Entende? Então, eu não peço nada para vocês estarem aqui. Aí o que acontece? Vocês não têm despesa. Então, vocês podem ajudar pessoas da sua volta, ajudar uma família, comprar uma cesta básica para alguém, ajudar a pagar a luz de alguém, e assim vai. Então, não tem como ser xerifão, entendeu? Quando eu falo xerifão, quando eu falo xerife, eu tô falando aqueles que se sentem dono da comunidade, né? Tem muitos aí que são. Muitos aí que são aí donos aí da igreja, né? E dizem que não, que a igreja é de Jesus, mas são mentirosos. Muitos são mentirosos. Eles dizem que a igreja é de Deus. Quem manda é ele? Vocês sabem o que eu tô falando. Muitos de vocês mandam. Não venha dizer que é de Deus, que muitas não são. Algumas sim, muitas não. Amém? Rafael Trindade, preciso melhorar muito. Todos nós. Adriana Ramos, a paz. Amém. Salomão foi um homem mais depravado que existiu. Apesar de ter sido um homem sábio, o cara teve 1000 mulheres, né, irmão? E tem pessoas que querem falar de sexo, querem usar Salomão. Ah, por favor, gente. Quer usar Salomão para ser para ser padrão de vida sexual? Esses dias um pastor que até tinha admiração, ele foi para falar de sexo oral, ele foi usar Salomão, que Salomão escreveu cantares e que Salomão citou. Salomão é padrão de vida sexual para alguém, gente? Vai ver a vida de Salomão. Salomão casou com um monte de mulheres estrangeiras que fazia sexo de todos os jeitos. Salomão é padrão de vida? Ô, irmãos, não dá, né? Para usar Salomão como padrão de regra. Então, Salomão foi um bruxo. Segundo, alguns dizem que ele que implantou essa estrela aí de Ranfã, aí, que eles dizem que é de Davi, que nunca foi. E ele foi um mago, um cabalista da cabala negra, e ele ensinou um monte de coisa aí. Usava um anel que invocava demônio e muita coisa sinistra aí na vida de Salomão. Se ele foi salvo, bem difícil. Mas para Deus tudo é possível, né? Quem sou eu para falar da vida de alguém? Mas se ele se arrependeu, o problema é que os pecados dele vai adiante, né? Por causa dele o reino foi dividido, houve muitas consequências, mas para quem perdoou um assassinato, adultério, Deus não perdoou Davi? Perdoar Salomão, Deus pode perdoar qualquer pecado. Deus perdoou Paulo de Tarso, que era blasfemador.
Para Deus tudo é possível. Mas em geral, eu não sei se ele foi salvo, não. Ele fez muita bobagem. Pisou na bola feio. Agora, Deus é aquele que restaura pessoas do satanismo. Esses dias atrás eu estava vendo um ex-satanista, comedor de cadáver, que Deus salvou. Eu creio no poder de Deus. A questão se deu tempo dele fazer techuvá. Se ele se arrependeu e se Deus deu perdão a ele. Tá bom? Então, mas Salomão foi um bruxo. Bruxo. Débia Marques, faz muito bem orar em família, em irmãos. Tá? Continue dessa forma. Tá bom? Continue fazendo essas reuniões. Eu sempre dou essa sugestão de fazer culto familiar. Rafael Trindade. Felipe, estou com a minha mãe. Mandou lhe perguntar, mulher que bate homem é de Deus? Não, mulher é uma desonra a mulher que levanta a mão para homem. Como eu disse, é errado um homem levantar a mão para mulher. Mulher que quer bater marido é pior 2 vezes. Desonra o cabeça. Só o jeito de você falar com o marido, você pode estar desonrando a cobertura que Deus te deu. Querendo ou não, gente, eu vou contar uma história aqui que aconteceu conosco aqui. Eu vou contar aqui com muita segurança o que eu vou falar aqui. Esses dias atrás, a minha esposa sempre orou por mim. Quando eu preciso de oração mais específica, eu sempre peço ela. E um dia ela veio orar por mim aqui no quartinho meu, que é de oração. O quarto da live, né? E eu falei pra ela me orar. Na hora que ela foi meter a mão na minha cabeça, o Senhor disse pra ela não botar a mão na minha cabeça. Porque o Senhor disse pra ela, não coloque a mão na cabeça do meu servo, que ele é meu ungido. Então ela não colocou a mão na minha cabeça. Amados, ainda que essa geração esteja de mal a pior, o que nós precisamos entender é que o padrão moral e de instrução de Deus não muda. Tá? As hierarquias não mudam. Continua existindo a hierarquia que Deus criou. O feminismo pode explodir no mundo. Deus continua sendo Deus. É Ele que manda nesse negócio, gente. É Ele que manda nessa terra. Sabe? E nós estamos aqui por isso, para obedecê-lo. Então a mulher, a Bíblia diz que Sara chamava Abraão de meu senhor. A mulher, por submissão à palavra de Deus, porque diante da sociedade civil, a mulher já tem todo o respaldo para fazer o que der na telha. Mas quem quer ser submissa a Deus e quer fazer parte de Provérbios 31, tá, mulher que edifica o lar, ela tem que entender que Deus colocou esse homem aí como o líder. E o homem também tem que entender o lugar dele. Eu vou falar da mulher e depois falo do homem. Porque os dois precisam ouvir verdades. Tem muito homem aí que não é homem que deveria ser, tá? Então a mulher, ela não pode bater no marido em hipótese nenhuma. Isso na Torá já dava divórcio. Entendeu? A mulher não pode respeitar o marido publicamente. A mulher tem que saber medir as palavras para falar com o marido. Mas, irmãos, eu estou falando em âmbito bíblico. Eu não estou falando em âmbito civil. Entenda uma coisa. Âmbito bíblico. Âmbito santo. Âmbito espiritual que Deus criou. Amém? Paulo tivesse aqui, ele falaria tudo que ele falou. Se Pedro tivesse aqui, ele falaria tudo que ele já tinha dito. Nós não vamos mudar porque essa geração aí é mimimi, não. Irmão Felipe, nós estamos em outro tempo. Você vive a fé que você quiser. Se você quiser andar nu na rua, o problema é seu. Se você quiser xingar, você xinga. Se você quiser, sei lá, ter quantas mulheres você quiser na tua vida, isso é problema exclusivo teu, mas não é o que a Bíblia me manda fazer. Entende? Então a Bíblia me manda fazer o que eu tenho que fazer. Então a esposa não pode bater no marido. E o marido não pode xingar a esposa. Casais não se xinguem. Eu estou uns 20 anos, mais de 20 anos com a minha esposa. Tenho uma filha de 19. Casamento é fácil? Não.
Mas com Deus dá certo. Entendeu? Com Deus dá certo. Se eu errar com a minha esposa, eu vou ter a total humildade de pedir perdão a ela. Sem problema nenhum, agora. Eu chego a ser chato. Eu não durmo uma noite com raiva. Discutir, todo mundo discute. Quem nunca discutiu? Pensando, duas mentes que às vezes pensam diferente. Agora, eu vou dormir com raiva? Irmãos, me desculpe. Tem que ver se o Espírito de Deus está aí ou se é o diabo. Porque não dá para entender pessoas que se casaram que ficam um com ódio uma da outra. Se o Espírito de Deus está aí, o Espírito de Deus é o que? Amor. Santidade. Então tem que haver mudança na vida. Você não conseguia perdoar até você conhecer o Senhor. Você não conseguia perdoar. A partir do momento que você tem um encontro com Deus, você consegue perdoar. Porque Deus entra na tua vida, o maligno é expulso de você. E você passa a ser nova criatura porque Deus está moldando a sua vida. Então, a partir do momento que Deus passa a habitar em você, sua vida vai mudar. Ou Deus nunca habitou em você. Ou as pessoas estão achando que é Deus, mas não é. Então não fica com raiva da sua esposa e vai dormir no outro cômodo. Para com isso. Eu não saio da minha cama de jeito nenhum. Não. Ué, por que eu vou sair da minha cama com raiva? Entende? Pede perdão. E às vezes eu tô até certo, eu peço perdão a si mesmo. Pacificar. Eu posso estar certo. Não tem problema não. Pedir perdão não é problema. O problema é ficar em guerra. É o diabo ficar rindo. E o diabo, ele é estratégico. O problema é as pessoas às vezes, elas perdem o domínio próprio. Tem que ter controle também. Mas sempre o diabo é que quer atacar o casamento, né? Então a mulher que bate no marido, Deus não tá nisso não. Agora, essa pessoa precisa ser instruída. Ser instruída. Antes de casar, a pessoa que casou escolheu direito? Pensou antes? O jovem hoje não pensa não. Quer saber quem é seu futuro marido? Pergunta ao pai e à mãe. Olha ele como que ele trata a mãe, vai tratar você. Hã? Ah, mas é o amor da minha vida. Eu amo tanto. Ama? Tá bom. O amor não enche panela, não. Tá bom? Então tem muitas pessoas aí deixando o sentimento na frente, tá? Amém? Até não vem abençoar. Então, meu irmão Rafael, respondendo a sua mãe, mulher que bate marido tá precisando se converter. E marido que bate mulher também. Tá bom? Porque tem, como eu falei, tem marido que bate na mulher. Mas tem mulher que bate no marido. Os dois estão errados. Precisa urgentemente do eterno. Do eterno. Tá bom? Não existe isso. Quem casa, casa para amar um ou outro. O problema é que vivemos numa geração egoísta. De pessoas que só pensam em si. Pessoas que não pensam no próximo. Amém? E às vezes a pessoa casa, não é para amar a outra, é para se satisfazer. Desculpe, gente, se eu estou sendo muito sincero. Algumas pessoas casam porque querem se satisfazer. Eu queria usar alguns termos aqui, eu não vou usar. Mas eu vou deixar para uma próxima. Né? Fazer uma live só de casamento. Isso dá tempo, 2 horas e 12 minutos, irmão. Tem que parar. Não consegui nem orar ainda. Amém? Não pode bater, não. Amém. Joab, um abraço. Amém. Amém. Tá difícil achar homem de Deus, quanto mais solteiro, né, irmão? Tá difícil, né? Amém.
Amém. Amém. Que a Eterna abençoe sua cunhada, minha irmã. Amém. Diego, que a Eterna abençoe. Pré-existência é abstrato, filho. Difícil de falar. Não tenho referências bíblicas para isso. Amém? Existem conjecturas. Não acho legal falar. Conjecturas. Amém? Eu só sei o que eu tenho que ser. Falou, grande ave. Amém. Amém. Nós vamos orar, tá, gente? Vou fazer uma live aí sobre casamento e vai bombar. Porque as pessoas elas não sabem. É complicado, gente. A situação aí de muitos casamentos. Eu vou. Acho que já tem 2 horas e 14 minutos. Mas eu conheci pessoas na caminhada com muita dificuldade para se relacionar. Pessoas que tiveram tanta namorada que ficaram com a vida sexual destruída. Depois querem se relacionar e não conseguem. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa parte, a parte conjugal. Muito mais nesse tempo de perseguição, de luta, que vamos adentrar, tá bom? Enquanto a Bíblia pode ser que choque você. Não existe essa palavra casamento na Bíblia. Casamento é tradução. Se você quiser ir mais no original, você vai ter que ir na palavra. Depois eu vou trazer para vocês, tá? A palavra casar significa o homem quando casa com uma mulher, ele passa a ser dono dela. Isso para alguns é machismo, mas isso é hebraico, não é machismo. A palavra é Baal, quando o homem se torna Baal de uma mulher. Isso o tradutor coloca casamento. O homem passa a ser Baal de uma mulher. E a palavra Baal é marido, dono. Tá bom? Então é muito importante vocês entenderem que o casamento bíblico é diferente do de hoje, tá? E a questão é, até onde estão os limites de uma união? Até onde pode haver esse equilíbrio, tá? Porque já tem pastores dizendo que não existe mais cabeça dentro da casa, indo diretamente contra uma ordem de Deus, querem alterar a Bíblia, e eu vou dizer para você, o que Deus diz na palavra dele, para alguns é loucura. Porque se eu transmito a mensagem do Eterno, eu não posso ser julgado por aquilo que eu estou transmitindo. O problema é que as pessoas hoje me olham como se eu fosse o detentor da palavra. E eles se esquecem que a palavra não é eu que falo. Eu apenas transmito-a. E o problema é que nós estamos numa geração que afrontam a Deus. Nós estamos na geração que afronta a Deus e que não quer se submeter. Então fica muito difícil para uma geração que a taxa de divórcio do meio dos ímpios é a mesma do meio cristão. Falar o quê? Hoje pastores se divorciam. Falar o quê? Você vê os homens na Bíblia, eles eram poligâmios, mas eles não divorciavam. Você vê homens de Deus divorciando na Bíblia? Aonde? Aonde? Só no caso de Agar que tinha um motivo. Para Isaac, sendo o segundo filho, não ser surpreendido por Ismael. Ali, se você olhar a história ali, não é que Abraão não queria mandar Agar embora, mas teve que mandar, porque Ismael ia crescer, ia ter descendente e poderia usurpar o lugar dele, do filho da promessa. Nesse caso, é o único que teve essa questão. Mas você não vê homens de Deus na Bíblia divorciando.
eles passavam... Até o Davi casou com a filha de Saul. Ele, mesmo ela fazendo, errando, continuou sendo esposa lá e, enfim. Na verdade, esse papel de deturpação é uma doutrinação diabólica feita pelo sistema que tem no topo da pirâmide Satanás. Satanás está doutrinando hoje. Não pense, essas ideologias aí, elas têm por cabeça, mente, o idealismo, o processo de pensamento e de construção no topo da pirâmide é Satanás, justamente para afrontar o Senhor, o Deus de Israel. Se nós deixarmos a hierarquia acabar, as famílias serão destruídas. Não vai haver mais família. E o que Satanás quer? Destruir a família que Deus criou. Tá bom? Então, muito cuidado aí com isso aí, tá? Esposa, você pode ser diferente. Marido, você pode ser diferente. Vocês podem viver essa hierarquia e deixar o Estado viver do jeito que eles quiserem. Nós, com a fé e a Bíblia, podemos viver respeitando cada um seu espaço, evidentemente, cada um vivendo da melhor forma possível, orientado pelo Espírito de Deus, e viver uma vida boa, uma vida que vai honrar o Senhor, tá bom? Por isso que a apostasia inclui isso tudo. Hoje as mulheres estão ensinando, os homens estão sentados. Você já viu isso? Tem mulheres ensinando na internet Torá e o homem está sentado? O homem é diácono, a mulher é pastora. Me desculpe, isso é antibíblico. Isso quebra a hierarquia. Isso vai contra a palavra de Deus. Não é machismo, é hierarquia. Chame Deus de machista, ora. Quem criou isso foi ele, ora. Cadê os bonitões aí que querem falar aí? Defender o feminismo. Vocês que se dizem ser crente, dizem servir a Deus. Aí eu digo que muita gente diz que serve a Deus, não serve coisa nenhuma. Quem criou a hierarquia bíblica? Foi o homem ou foi Deus? Fala pra mim. Vocês aí que estão no chat aí, quem criou a hierarquia? Foi homem ou foi Deus? Pronto. E aí, como é que faz agora? Se foi Deus que criou a hierarquia, segue-se ou não? Ou abraça o feminismo? Ideologia. Tá bom? Diego da Silva Santos, irmão Felipe, se o Eterno nos der condições para você vir aqui em Urbelândia, eu vou sim. Tá bom? Vou sem problema nenhum. Tá bom? Não posso ficar muito tempo, mas eu fiquei 5 dias em Brasília, tá? Mas é possível sim, tá bom? O Eterno vai abençoar a vida de vocês, tá? Nós vamos em qualquer lugar que Deus nos enviar, amém? Mas para falar a palavra, lá em Brasília quase deu o que falar, hein? Porque chegou um trinitariano lá querendo parar a palestra, tive que dar um chega pra lá nele. Então, meu irmão, eu vou pra falar, não vou pra ouvir, não. Eu sou muito humilde. Me chamar pra ouvir, eu vou. Mas me chamou pra falar, não foi pra ouvir cristão. Nem pra ouvir judeu. Foi pra falar da Techuvá. Aí eu fui lá em Brasília, lá teve um irmão que queria me ensinar a trindade. Fica com a tua trindade pra ir, que eu vou pregar a palavra de Deus. Eu não entro dentro de um culto evangélico pra parar a palestra, então já deixo avisado. Amém? Não tem debate, não. Vou lá pregar a palavra de Deus. Tá bem? Vou lá levar a palavra do Senhor. Não tô ali para ser ecumênico, não tô ali para agradar as pessoas. Eu posso sair dali cheio de inimigo. Não tem isso, não. Tem que ser do jeito de Deus. Pode todo mundo dizer que eu não gostei da mensagem. Pouco me importa. Vou dormir tranquilo. A questão se eu vou para falar o que Deus mandou. Paulo, quando falava, os outros queriam apedrejar ele. O Estevão estava falando e o sacerdote rangendo os dentes.
Imagine. Estevão está pregando a palavra e o Sinédrio, todo mundo rangendo os dentes. Por quê? Porque ele está pregando a palavra de Deus. Amém? Vamos orar agora. Agradeço a todos. Numa próxima live a gente fala sobre esses outros assuntos, tá bom? A palavra, quem pegou aí já no meio, depois você volta, tá bom? Para você poder assistir melhor. Amém? Vamos lá. Pai Santo, em nome de Yeshua HaMashiach. Senhor, eu te agradeço por esse momento de oração aqui que estamos aqui fazendo, por esse momento da palavra. Eu pude levar o teu povo mais uma vez a tua palavra e falar para eles sobre o culto ao Senhor. Da necessidade que temos, Senhor, de darmos o nosso melhor para ti. Por isso, Senhor, que essa palavra entre nos corações dos ouvintes e que eles possam, Senhor, ouvir a tua palavra, aderir ao caminho. Senhor, quem tem ouvidos ouça o que teu Espírito diz. Eu te peço, Senhor, que aqueles que são teus venham acordar do sono, venham despertar para aderir ao teu caminho, para receber a tua palavra, Senhor. Ó meu Deus, rogo ao Senhor que o Senhor nos ajude a viver essa verdade. A amar o Senhor acima de tudo e poder, Senhor, levantar a bandeira da sua palavra. Nos dá força para resistirmos a essa geração. As oferendas, aos pratos de lentilhas que são nos oferecidos. Mas que possamos, ó Pai, mesmo debaixo de guerra, de perseguição, de afronta, possamos erguer a nossa voz e pregar sua palavra. Senhor, que a sua palavra seja espalhada, sua Torá seja anunciada, e Yeshua HaMashiach, o Mashiach, seja anunciado. Aquele que nos deu batismo na Ruach HaKodesh. Eu te peço, Senhor, ilumina a vida do seu povo. Senhor, precisamos nos apresentar diante do Senhor da forma santa, excelente, porque estamos diante do Supremo Criador. Estamos diante do soberano, o infalível, o único. Diante de ti temos tudo. Senhor, derrama o teu Espírito sobre as famílias que estão assistindo agora, Senhor. Eles precisam do seu Espírito. Toca na Nil. Abençoa essa irmã, Senhor, tua filha. Eu não sei o que ela precisa, mas eu peço ao Senhor, derrama o teu Espírito sobre a tua filha. Nesta hora, Senhor, derrama a sua presença sobre a vida da Nil. Ó Deus, sobre a família dos meus irmãos, Derebiastiabá, Santo de Israel, opera um milagre na vida do teu povo, Senhor. Derrama o teu Espírito, a sua graça, o seu poder. Que nessa hora, Senhor, a tua serva receba o toque do teu Espírito e sua presença seja sobre eles, sobre elas. Ramandaragassúbia, abençoa, Pai. Demandarassai, abençoa a vida dos teus filhos, Senhor, que estão aqui assistindo comigo. Abençoa os meus irmãos e as minhas irmãs, unidos aqui, ouvindo a tua palavra, recebendo de ti a porção diária. Repreende o espírito da morte, Senhor, que ronda nossas vidas.
Pai, tira as enfermidades do corpo. Naramandarabia, Iabá. Rogo a Ti, Senhor, nos reveste, precisamos do revestimento do Teu Espírito. Nos coloca na Tua fortaleza, nos guarda dos lobos. Nos guarda, Senhor, dos inimigos, dos caçadores de almas. Desfaz toda obra de magia, feitiçaria, satanismo, toda obra que não provém do Senhor. E abençoa o Teu povo, Senhor, nesta noite. Rogo a Ti, no nome de Yeshua HaMashiach. Abençoa, Pai, aqueles que não puderam estar aqui. E eu rogo a Ti. Abençoa os Teus servos e as Tuas servas. Em nome de Yeshua HaMashiach. Narabandarasai, Nayatsai, Ebiai, Shma, Yakai, Yasai. Abençoa, Pai, o Teu povo. No nome de Yeshua. Abençoa, Senhor, cada vida nessa noite. Para a honra e glória do Teu nome. Os irmãos que não estão aqui no chat, Senhor, mas que são Teus, abençoa também. Em nome de Yeshua HaMashiach. Senhor, eu Te agradeço pela oportunidade de estar vivo e poder compartilhar com eles a Tua palavra. Me dá força para estar aqui amanhã, se o Senhor permitir, trazendo inspiração ao Teu servo para entregar as boas novas. Até o dia que o Senhor nos permitir e nos levar dessa terra. Ó Pai, eu peço ao Senhor sinais na casa dos Seus. Cura pessoas nessa noite, Senhor. Expele demônios, Senhor. Visita casamentos. Meu Deus, nós precisamos do Senhor. Ai, Abá. Eu preciso do Senhor. Todos os dias estamos aqui orando no final dessas lives, Senhor. E clamando a Ti por respostas. O Teu povo precisa ouvir a Sua voz, Senhor. Nos eleva uma intimidade maior contigo. Ó Senhor, derrama a Sua presença. Derrama vida sobre nós. Cura-nos, Senhor. Sara as feridas. Meu Deus, precisamos do Senhor. Anima-nos, Senhor. Às vezes o desânimo bate, Senhor. As lutas. Ó Deus, abra as portas, Senhor. Eu Te rogo por minha vida, pelos meus. Senhor, toda palavra que o Senhor tem colocado na minha boca eu tenho liberado, Senhor. Nada eu tenho tenho retido nada, Senhor. Por isso eu só peço ao Senhor que manifeste a Sua bondade. Eu só peço ao Senhor que o Senhor fale. Ó Deus. Arabandasai. Kenácia. Urebekiastu binikiasai. Fala na vida do Teu povo. Koromou Shanaya Tsebia. Derrama o Teu Espírito. Ilumina as almas, Senhor. Ó Deus, cura qualquer ouvinte que estiver aqui, Senhor, de vírus, bactérias, Senhor, de doenças, enfermidades. Toca, Pai, da cabeça à planta dos pés nesse momento. Toca na vida dos seus, traz cura física. Ramandarasubia Kayastel. Dokomo Shanayatsai. Ribikyanda Hasubia. Domo Shanepias. Komonosia Hadaba. Hitz Minikiabar.
Abençoa, Senhor. Eu rogo a Ti, abençoa o irmão Roberto que está assistindo, Senhor. Toca na vida do Teu filho nesse momento, na visão, no coração. Toca na cabeça aos pés, Senhor, na vida do Teu servo nessa noite. Dá vida a ele, paz, salvação. Ó Deus da vida, da bantos, tai, épias. Ramahashokomou, Shanaragasubia. Nebikaios tokomou, Shanayatsai. Namantu Yasebia, Ribikiastia. Nebo Shanayaba, Yaba. Debidikiaias tokomou, Shanerbiasubia. Rebekiandou, Shmayaba, Yasai. Nemantu Kebias, Kamanduriasai. Rebiastia, Comonastia, Ba. The commotion, you sumba no commotion. Halibinikia subia. The plasto bosh maya capias como no commotion. Naya sai. The manchos nébias ribinikia ba. Deus, derrama o teu espírito nessa noite como na saia. Entra dentro desta vida, desta casa, Senhor. Ó Pai, conserva com vida, dá saúde, paz. Ramantura sébia. Debantura saia. Entra, Pai, com a sua providência nesta hora. E eu rogo a Ti, Senhor, debanto como nasai, debanto képias, rebidiquia sub como nasai, rebanto como naragassúbia, deplanto rece, rebidique faia. Pai, ajuda os Teus nessa noite, ajuda os Seus nesse lugar, Pai. Halabadarassúbia, Ibiniassúbia, Candarabai. Nemanchustel, o da commotion. Harabandarasai. Deus toca, Pai, na vida. Aitsai, Gabá. Heribikidikiabá. Bandu kebenácia. Ei, aiobá, aiobá. Calaiostel. Muitos têm buscado o Senhor por conveniência. Alabrandacébia. Quem diz isso é o Senhor. Arabantucamaiostel. Que é isso, Felipe? Buscando a Deus por interesse. Rebetaiostocommotion. Demanchustai de québias. Entende? Busca o Senhor para ter, não para dar. Alamandará súbia. Decanturá saia. O princípio da mensagem de hoje foi oferecer o melhor ao Senhor. Mas visto que alguns, por conveniência, estão buscando a Deus e Deus está falando com quem Ele quiser falar. Não busque o Senhor por aquilo que você está buscando. Na mandaracébia. Que culto fraco é esse? Rabaia, sai. Demanchukébia. Buscamos a Deus por aquilo que Ele é. Não por aquilo que Ele pode me dar. Na mandaraçaia. Mas alguns inconvenientes estão buscando a Deus por aquilo que Ele pode oferecer. E agora, Arabadarassúbia, a mensagem de Deus é oferecendo o melhor para Ele. É dar para Ele, não buscar as coisas. Porque tem alguns que buscam a Deus por coisas que Ele pode dar. Daí sai. E Ele sabe quem é, Alabandarassúbia. E se Ele falou, tá falado. É Ele que disse. Aí, Tsuminikiabá. Rebantukai ostokomotion. Aí, Utsmaiabá. Debantukomanasai. E tem alguém buscando a Deus por conveniência. Buscando a Deus, buscando algo. Namantukebnácia. Deus conhece o ser, o interior do homem. E Ele sabe que primeiro o culto começa dentro. Amarás a Deus com o coração, com a alma e com as forças. Recurso financeiro vem por último. Primeiro vem interior, exterior e totalidade. Deuteronômio 6,4 em diante. Dentro de si começa o culto. Não é quando você dá o dízimo. Começa dentro da devoção. Kavaná, intenção, vontade, desejo. 1
Primeiro começa lá dentro do interior, aonde o Kadosh Baruch Hu nesse momento está vendo. Dayaya komosha naragasubia. Rebanturasubia naragai osturiabá. Comece tua devoção de dentro para fora. Sua busca não é pelos tesouros que Deus pode te dar. Um dia eu comecei a enxergar a vida. Deus um dia se aproximou de mim e eu comecei a buscar a Deus. Mas Ele mesmo foi me profetizando através de pessoas, bênçãos que Ele me daria. Mas quando Deus se revelou, eu fui por causa dele. Sabe, irmãos, Deus foi me abençoando, mas a maior bênção da minha vida foi ter conhecido Ele. Não é ter dinheiro para comer bem, ou quem sabe ter tido um carro na vida, que eu já tive, vendi. Ter Ele foi o maior presente. Ele fez promessas. Ele disse que ia me abençoar, Ele foi abençoando. Eu estou aqui por amor. Se não estava aqui cobrando taxa de inscrição e fazendo coisas por conveniência. Eu estou 1h39, porque eu amo fazer a obra de Deus. Eu amo compartilhar e falar dele. Eu tenho desejo de falar do amor de Deus. Eu tenho prazer em falar a verdade. Por isso que 2h39 passou rápido. Não estou enfadado. Estou sentindo o Espírito de Deus. E estou aqui porque eu gosto. Eu entro aqui porque eu gosto de falar da palavra. Sabe, eu me desloquei daqui de Brasília porque eu gosto de falar da palavra. Eu atendo pessoas porque eu gosto de falar da palavra. Eu gosto de compartilhar. Eu não faço amigos por conveniência. Eu não pergunto quem você é, o quanto você tem para ser teu amigo. Quem me conhece sabe disso. As pessoas que eu mais estendo a mão com conhecimento é as que menos pode fazer. É as pessoas mais simples e pobres que eu tenho estendido as mãos. Raros são as pessoas com condições financeiras que têm buscado a palavra. Então tenho feito por pessoas, não por algo em troca, mas por devoção a Deus. Se entregar a Deus. Se entregar completamente. Fazer a vontade de Deus. Porque eu quero oferecer a Deus o melhor. O melhor de mim. Entregar pelo menos 2 horas. Eu já entreguei o dízimo do tempo. Hoje. 2h40 é o dízimo das 24 horas do dia. Bendito seja Yahweh. Bendito seja Ele. Então faça o teu melhor. Amém? Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Darabaya Sébia. Aleluia. Nabayabá. Tiktsai. Erebiastia. Shmaya Bayabá. Bendito seja o Senhor. Que o Eterno vos abençoe. Abençoe a vida de vocês. E até a próxima. Perdoe pelo horário, 2h40. Eu sei que poucos vão ver essa live de 2h40. Mas é o que nós tínhamos para hoje, tá bom? Comecei mais cedo a live hoje, então que Deus me dê condições de fazer mais cedo sempre e poder aí abençoar a vida de vocês, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Yahweh os abençoe. Ore por mim, tô orando por vocês e em breve eu vou fazer a palestra aí de casais aí, amém? Mas te prepara, se tu tiver coragem, amém? De assistir. Shalom. Yahweh os abençoe.